Olá pessoal, graça e paz, eu sou o irmão Flávio Rodrigo, passando aqui para deixar mais uma mensagem para você, deixar mais uma palavra de Deus ao seu coração. E antes da gente começar o vídeo, há dois recados importantes que eu gostaria aqui deixar para vocês aqui. O primeiro é curte, compartilhe, né, o nosso vídeo, se você gostar, fica até o final, se inscreva no canal e ative aí a notificação para você receber algumas de nossas mensagens. A segunda, eu quero falar a respeito da livraria Levando a Palavra, né? A livraria Levando a Palavra, ela traz uma infinidade, né? Ou não vou dizer infinidade, mas ela traz vários títulos de livros que podem te ajudar desde a criança até o crente mais maduro. Nós temos livros para todas as idades, né? Então, temos Bíblia, temos livros para casais, solteiros, para jovens, adolescentes, adultos, devocionais. Temos vários tipos de livros, né? Livros para oração, né? Te chamando para oração, falando de oração. Entra na bio do canal, você vai encontrar um link que vai te enviar para o nosso WhatsApp da livraria Levando a Palavra. Dito isso, eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que compartilhei com os irmãos ontem em Sapucaí, né? Uma mensagem que tem tocado no meu coração já há algum tempo. Eu gosto muito dessa mensagem, já ministrei ela algumas vezes. E eu gostaria de compartilhar com você, né, essa mensagem. Eu não sei se eu vou conseguir em 20 ou 30 minutos compartilhar com vocês, mas eu gostaria de falar a respeito disso que Deus tem tocado no meu coração. E eu quero ler um texto que se encontra em João, o Evangelho de João, capítulo 3, e no versículo 16, esse é um dos textos, ou quem sabe o texto mais conhecido da Bíblia, que diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo quanto nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto talvez, né, se João é o evangelho ou um dos livros mais conhecidos da Bíblia, alguns chegam a dizer que o livro mais lido e conhecido da Bíblia é o Evangelho de João. E se for o Evangelho de João, esse é o pináculo, ou esse é o ponto mais alto desse evangelho. Por quê? Porque aqui João define o que é o evangelho. Martinho Lutero, um dos pais da igreja, dizia que se nós perdêssemos toda a Bíblia e só restasse esse versículo, nós conseguiríamos entender e praticar o evangelho a partir somente desse versículo. Então, o que nós podemos dizer é que esse versículo ele carrega consigo uma importância muito grande. É um versículo que traz a essência do evangelho. E nós precisamos entender, antes de entrar naquilo que eu quero compartilhar com vocês, entender algo importante. Eu quero falar com vocês a respeito da cruz de Cristo, uma tão grande salvação. E eu quero começar fazendo uma espécie de introdução, falando a respeito do chamado, da missão de Jesus, né? Nós precisamos entender que Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele, né, como diz Gálatas, ele veio na plenitude dos tempos, nascido de mulher. Ele vem para cumprir um propósito. Mas qual era o propósito de Jesus? Para que Jesus veio? Em Mateus 18:11, o próprio Jesus diz que o Filho do Homem veio para salvar os que se haviam perdido. A função de Jesus é vir nos salvar mediante a sua morte, a sua entrega na cruz do Calvário, né? Não havia outro jeito disso acontecer. Em Hebreus ele diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Jesus veio para nos resgatar a partir, ou para nos salvar a partir da sua condenação. Ele foi condenado em nosso lugar. Então, nós precisamos entender, embora Jesus tenha vindo a este mundo, curado enfermos, dado vista aos cegos, dado voz aos mudos, né? Movimento aos paralíticos, essa não era a função primária de Jesus. Qual é a função primária de Jesus? Salvar. Então, dito isso, nós precisamos entender, mas qual é a missão? Por que essa missão? Ou o que Jesus veio fazer e trazer? O que ele veio trazer para nós e colocar em nós é uma salvação, e uma tão grande salvação. Então, sabemos que recebemos de Deus em Cristo Jesus uma grande salvação. Mas a pergunta a ser feita é: por que ela é grande? Ou melhor, o que torna essa salvação algo tão grande e lindo como nós percebemos hoje, né? Como nós entendemos? E esse texto
de João, capítulo 3, versículo 16, ele nos dá exatamente essa visão do porquê a salvação de Jesus é tão grande. Eu quero destacar aqui com vocês 8 marcas ou 8 características que tornam essa salvação grande, né? E então, a cruz de Cristo era uma grande salvação por causa do quê? Né? E eu quero citar aqui 8 características. Eu quero começar, né, por essa daqui. A cruz de Cristo, ela é uma grande salvação por causa da sua origem. O texto começa dizendo que Deus amou. A morte de Cristo, então, ela é a prova mais eloquente do amor de Deus. O amor de Deus por nós. Ou seja, o que nós precisamos entender, que fica bem claro, desde lá atrás, desde o Velho Testamento, o Novo Testamento, é o amor de Deus pela humanidade. Cristo vem não só morrer em nosso favor, como uma espécie de, tá bom, não tem outra forma de fazer, então eu vou morrer por eles. Não, ele nos amou primeiro, né? E o amor de Jesus por nós, de Deus por nós, fez com que o próprio Cristo se entregasse em nosso favor. Em Romanos, capítulo 5, verso 8, o apóstolo Paulo escrevendo e diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Isso significa que a morte de Cristo por nós, ela não depende da nossa capacidade de dar algo para Deus, mas simplesmente daquilo que Deus decidiu fazer por nós, né? Nós não somos salvos por aquilo que fazemos para Deus, mas nós somos salvos por aquilo que o próprio Deus fez em nosso favor. Então a morte de Cristo, ela tem a sua origem não no que o homem queria. Paulo diz, nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Cristo nos ressuscitou, nos tirou do reino das trevas e nos carregou para do reino das trevas para o seu reino de luz. Então, é isso que nós precisamos entender. Continuando o texto, o apóstolo Paulo diz que nós éramos inimigos de Cristo. Ou seja, nós nem gostávamos, né, daquilo que Deus fez por nós. Ou seja, nós não somos a origem do amor da salvação, né? Dessa tão grande salvação. Ela não parte do homem, mas ela parte de Deus. E eu gosto de uma frase que o reverendo Hernandes Dias Lopes costuma dizer, que ele diz, Deus não provou o seu amor por nós, né? Escrevendo nos céus com letras de fogo, mas cravando na cruz, dando-nos a salvação mediante a cruz de Cristo Jesus. Eu gosto de dizer, a morte de Cristo não foi um acidente, nem a sua ressurreição uma surpresa, mas ela era o plano de Deus. Ela havia já sido surgida no coração de Deus. Eu gosto, tem uma frase que diz, né? Antes de Deus dizer, faça-se a luz, ele já havia dito, faça-se a cruz. Ou seja, Deus em Cristo nos resgatou para si mesmo, né? E ao ponto de Jesus declarar para nós, não fostes vós que escolhesse a mim, mas fui eu que escolhi vocês. Ou seja, a salvação não parte de nós para Deus, mas parte de Deus para nós. Então, a origem dessa tão grande salvação não está no homem, está em Deus. É Deus quem nos escolheu, é Deus que nos elegeu, é Deus que nos predestinou, né? E quando eu falo de predestinação, eu estou dizendo que Deus de antemão decidiu nos salvar. Mas é interessante que, se a origem é de Deus, a origem dessa tão grande salvação é de Deus, ela carrega consigo algo que tem somente em Deus, amplitude. E qual é a amplitude dessa tão grande salvação? Ele diz que Deus amou o mundo. E quando ele diz Deus amou o mundo, ele está dizendo que Deus amou todos. Deus não amou somente os bonzinhos, Deus não amou somente os crentes, Deus não amou somente os evangélicos, os presbiterianos, né, os assembleianos, os arminianos ou os calvinistas. Deus amou a todos. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, ele diz, Paulo escreve e diz, porque o desejo de Deus é que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Paulo está dizendo que o desejo de Deus, ou Deus estende o seu desejo de salvação a todos. Ele deseja que todos sejam salvos. A salvação, ela é universal. Ela não veio somente para os bons, mas ela está disponível para os assassinos, para as prostitutas, para os homossexuais,
para todas as pessoas, né, que decidirem aceitar Jesus, né? Então essa amplitude, Deus amou a todos. Deus tem um amor por todos, então ele decidiu, né, amar a todos, né? Ele decidiu primeiro amar, depois ele decidiu não só amar, mas amar a todos de uma forma inexplicável. Por quê? Porque essa salvação de Cristo Jesus, ela é grande, primeiro, por sua origem, segundo, por sua amplitude, e terceiro lugar, ela é grande por causa da sua intensidade. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. E a palavra tal, né, ela é um pronome demonstrativo do latim, e que significa tanto quanto, semelhante ao, tão grande como, né? Em outras palavras, o amor de Deus é tão grande por você e por mim, que Deus não poupou Jesus, o seu melhor, para nos provar, ou para nos salvar. Como eu sempre digo, né? E o apóstolo Paulo escreveu, ele diz assim, que Deus deu Cristo, né, o seu Filho, em nosso resgate. Ele, como não nos dará ele todas as coisas? Isso significa que a intensidade do amor de Deus é a entrega de Jesus. Como eu disse lá atrás, né, o que nos salva não é aquilo que nós fazemos para Deus, mas é aquilo que Deus faz para nós. Em Filipenses capítulo 5, do versículo 11, vai tratar da intensidade desse amor. E qual é a intensidade desse amor? É uma intensidade que abre mão da divindade. A Bíblia diz, em Filipenses 2, do 5 em diante, ele diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo existindo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Ou seja, Jesus nos amou tanto, ao ponto de dizer, eu me despojo dos meus poderes, né? Eu me despojo da minha glória para resgatar os seres humanos. Augusto Cury diz que o fato mais importante da humanidade não foi o homem sair da terra e pisar na lua, mas foi Deus descer do céu e pisar na terra entre nós, né? Então, esse amor é essa salvação é tão intensa que quando Jesus decide obedecer, e não somente obedecer, mas ser obediente até a morte, e morte de cruz. Ou seja, nós precisamos entender, Deus decidiu, né, fazer por nós, ou de maneira tão intensa, que houve uma entrega, né? Quando Paulo está falando a respeito não só do casamento, mas ele está falando do relacionamento entre Cristo e a sua igreja, ele diz que o amor de Cristo pela igreja é um amor sacrificial, dar a sua vida pela sua noiva, né? Está lá em Efésios capítulo 5, do 21 ao 27. Então, nós precisamos entender que essa amplitude, ela é maravilhosa. Mas em quarto lugar, nós precisamos entender que a salvação em Cristo Jesus, ela é grande também por causa do seu preço. Porque tudo que nós falamos até agora teve um preço. Qual foi o preço? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deus deu para nós o que ele tinha de melhor, né? Nós já falamos disso, mas eu quero resgatar essa fala. Então, Deus não dá para nos resgatar aquilo que estava sobrando. Ele dá o que havia de melhor, porque havia no céu centenas, né? Havia milhões de anjos no céu, e Deus não escolheu nenhum deles. Ele poderia escolher talvez um anjo do último escalão, lá de trás, mas ele disse, vou dar o meu melhor, né? Deus não escolheu um arcanjo, mas Deus escolheu, ou qualquer outro lá no céu, ele escolheu o seu Filho, né? Único, perfeito, coigual, consubstancial, eterno, Deus de Deus, para pagar a nossa dívida, né? E é o que Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 13 e 14, ele diz que havia um escrito de dívida que nos era contrário, mas Cristo pagou, cravando na cruz. O preço do nosso foi a cruz de Cristo, ao ponto de, né? Mas para que nós possamos entender isso, nós precisamos entender qual era o valor dessa dívida que foi custado tão caro. Em Mateus 18, do versículo 21 ao 35, Jesus ele vai começar a contar uma parábola de um homem que devia, né, 10.000 talentos, o que nós poderíamos dizer hoje, nos dias de hoje, 100 milhões de salário.
A dívida era de aproximadamente 35 toneladas de ouro, 35 mil quilos de ouro. E nas palavras de Jesus, era uma dívida impagável. Aliás, o salmista, no Salmo 49, 8, ele diz que o preço de uma alma é muito caro, o preço de um ser humano é caríssimo, ninguém ou nenhum irmão tem condições de pagar. Esse era o preço que nós tínhamos, essa era a dívida que nós tínhamos. A Bíblia diz que todos nós pecamos, estávamos debaixo de maldição, mas Cristo nos resgatou dela. Em 1 de Pedro, capítulo 1, versículos do 18 ao 20, o apóstolo Pedro está iniciando a sua carta, mas ele deixa uma declaração que diz o seguinte: não fosse com prata nem com ouro, que vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver, o qual recebeste dos vossos pais, mas pelo sangue de Jesus, como de um cordeiro, sem mácula e sem defeito, né? Então, o preço a ser pago por nossas vidas é o preço da cruz de Cristo. Isso fica claro quando lá na cruz, o Senhor Jesus Cristo, né? Isso está lá em João capítulo 19, versículo 30. Ele dá o brado de vitória, que é a palavra, que é as palavras está consumado. Essa palavra está consumado, talvez no português não tenha todo o sentido que a palavra tem no original. No original, ela traz consigo pelo menos 3 características. A palavra, no original grego, é a palavra tetelestai, e ela significa 3 coisas importantes. Primeiro, ela fala de uma missão cumprida. Era como se um pai enviasse seu filho à roça ou a sua filha a cumprir alguma tarefa. Ao voltar para casa, aquele filho diria para o pai, talvez do portão, da porta da casa, ele diria a palavra tetelestai, e significa que ele havia cumprido a tarefa que o pai lhe havia lhe dado. Então, a palavra tetelestai, quando Jesus grita na cruz do Calvário, ele diz: eu vim para morrer, e eu morri em favor dos pecados. Mas há um segundo aspecto dessa palavra tetelestai, que era quando você comprava algo, móvel ou imóvel, né? Quando alguém adquiria alguma coisa. E ele recebia uma espécie de um carnê para pagar. E ao terminar de pagar, batia-se um carimbo, tetelestai. E ali, a palavra tetelestai, ela significava, está pago, não se deve mais nada, você não tem mais dívida, aquilo está pago. Mas em terceiro e último lugar, essa palavra tetelestai, ela significa posse definitiva. Ou seja, você, quando comprava algo, fosse móvel ou imóvel, você levava diante dos juízes que ficavam às portas da cidade, e ele batia um carimbo naquele seu recibo, naquela sua, como que fala? Escritura de venda. E o carimbo ali batido era tetelestai. Agora não só está pago, mas você tem a posse definitiva daquilo. É por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: Timóteo, toma posse da vida eterna, porque a vida eterna é sua. Ou seja, Deus não só pagou a nossa dívida com um alto preço, mas também deixou para nós um crédito infinito. E nós precisamos entender, esse crédito infinito é a graça, né? João diz que a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade veio por meio de Jesus Cristo. E eu gosto de uma definição que eu ouvi falar a respeito de graça, e vai entrar muito nisso que nós estamos falando, de um pagamento, que alguém diz: graça de Deus é aquilo que nós não merecíamos merecíamos. Graça é aquilo que não merecíamos receber de Deus e contudo ele nos dá. Ou seja, nós não merecíamos a salvação e Deus nos dá. Mas ele trata também da ideia da misericórdia. Ele diz que misericórdia é o que os nossos pecados mereciam receber. Contudo, Deus não nos aplica o preço pago, né? E eu gosto de dizer que Deus não vai cobrar a dívida 2 vezes. Ele cobra uma única vez, porque ele é justo, porque ele é verdadeiro. Então, por isso eu concordo com alguém, quando alguém diz, né, que tem que pagar o preço para chegar no céu. Eu não acredito nessa ideia de pagar preço. Se alguém disser, eu preciso, né, me esforçar numa espécie de pagar o preço, né, terreno, eu concordo, mas o preço está pago. Nós não pagamos nada. Nós recebemos de graça, embora não tenha sido de graça. Nós recebemos pela graça e não é de graça. Em quinto lugar, depois de falar, né, do preço, agora Jesus começa a falar da oportunidade. Ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo quanto nele crê. Isso significa que todo mundo, ou todos nós, temos a oportunidade de nos render a Cristo. Talvez nós olhamos para umas pessoas e achamos: fulano de tal
não deveria ter chance no reino de Deus. E isso para nós faz sentido, mas para Deus não faz sentido. É por isso que Jesus, né? É por isso que o próprio Deus, por boca do profeta Isaías, ele diz: porque os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos, né? Então, nós precisamos entender, Deus tem o desejo de salvar todo. Eu citei primeiro 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, quando ele diz que o desejo de Deus é que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E isso não é, como diz algumas vertentes, algo predestinado. Deus abriu oportunidade e ele dá oportunidade para que todos vão até ele, né? Então, Deus não escolheu, né? Não só de maneira ditatorial quem vai ser salvo e quem não, mas ele escolheu, né? Até a partir da nossa escolha, salvar ou nos deixar perecer, a partir daquilo que ele nos oferece e da nossa resposta a Deus, é que Deus toma suas atitudes. Então a oportunidade é dada a todos. Talvez você esteja orando por alguém da sua família, seja ele seu irmão, seu cônjuge, seus filhos, e você ainda não viu mudança. E talvez você olhe para a vida dessa pessoa e diga: não há solução. Eu quero dizer para você, não existe, né, lugar que você possa ter ido, que Deus não possa te alcançar. Falaremos disso um pouco mais adiante. Mas em sexto lugar, eu gosto da ideia de que o que Deus nos proporciona, embora o preço tenha sido muito caro, ele não cobra caro de nós. Porque a sexta marca da grande salvação de Cristo é a sua facilidade. O texto diz que Deus, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê. Existe, né, uma única forma de nós alcançarmos aquilo que Deus tem para nós, e é pela fé. Nós somos salvos pela fé. Efésios capítulo 2, versículos de 8 e 9. O apóstolo Paulo escreve: pela graça vocês são salvos. Isso é mediante a fé. Não vem de vós, é dom de Deus. O que Paulo está dizendo é que a nossa salvação, ela é da graça, mas ela só é acessada mediante a fé. Tudo na vida cristã se inicia pela fé. Tudo na vida cristã começa pela fé. É por isso que a Bíblia diz lá em Romanos 3,17, que o justo viverá da sua fé. A fé é não só o ponto de partida, mas o trilho pelo qual nós vamos caminhar e andar na vida cristã. Isso significa que não só ela é disponível a todos, mas a salvação é disponível a todos, mas ela tem uma forma de ser alcançada, e é pela fé. Porque se nós entendemos que todos podem se salvar sem que haja fé, nós estamos entrando pelo universalismo. E a Bíblia nos diz claramente que todos pecaram e precisam da glória de Deus. Então, não é porque Deus ele disponibiliza para todos que todos vão acessar. É necessário algo interessante, é necessário que haja uma interação da nossa parte. E nós precisamos entender que essa interação, ela não é automática, ela demanda de algo da nossa parte. Então, nós somos salvos pela fé. Isso precisa ser bem entendido, né? Então, nas palavras de Jesus na grande comissão, então, Jesus não só, né, ele mostra como nós somos salvos e ele disponibiliza isso para todos, né? Mas ele diz: nós deveríamos fazer discípulos. Aquele que crê e for batizado seria salvo. Isso, né, tendo no contexto de 3,16, trata de fé como a porta de entrada e a graça o meio de acesso à fé. Em Romanos, capítulo 10, nos versículos 9, o apóstolo Paulo diz que se com o coração você crê e com a boca você confessar que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, ele diz: você é salvo, né? Você não precisa de nenhum super sacerdote, não precisa de nenhum ritual, né? Não precisa de nenhum tipo de pagamento para alcançar aquilo que Deus já pagou na cruz do Calvário e disponibilizou gratuitamente. Você acessa pela fé. E aqui eu quero dizer que fé não é simplesmente saber que Deus existe. Em Hebreus capítulo 11, no versículo 6, ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E ele continua dizendo: porque aqueles que se aproximam de Deus, primeiro, é necessário crer que ele exista, né? Então, Tiago diz que, né, se você crê que Deus existe, ótimo, os demônios também creem e tremem.
Então, o texto continua dizendo, né, que nós precisamos crer no Senhor Jesus Cristo. Mas ele fala também de uma continuidade, ele diz que nós não só devemos crer. Hebreus capítulo 11, versículo 6, né, ele diz que nós devemos nos aproximar, crendo que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Precisamos entender que a nossa fé, ela está baseada no caráter de Deus. Ela se apoia no caráter de Deus e naquilo que Deus preparou para nós. Mas em sétimo lugar, algo que o texto nos diz é que Deus prova o seu amor para conosco. Aliás, perdão, João 3,16, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo quanto nele crê, não pereça. E em sétimo lugar, eu quero destacar a ideia de a salvação é grande por causa do seu alívio, né? Não perecer. Quando Jesus trata da vida eterna, ele está falando de um final. Em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, Jesus fala de duas portas, de dois caminhos e dois alvos. Ele fala de um que conduz à vida eterna e de outro que conduz à condenação eterna. Ou seja, Jesus está dizendo que aquele que, né, acredita, que recebe a salvação, que crê, que toma posse daquilo que foi disponibilizado por ele, tem a vida eterna. Em Filipenses, capítulo 1, versículo 23, Paulo diz, a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos um Salvador. Né? Então, nós precisamos entender que declarações como essa nos colocam numa posição de alívio. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, versículos antes, no capítulo 1, verso 21, ele diz, uma coisa eu tenho por certo, o viver é para Cristo e o morrer é lucro. Paulo olhava para a morte não como sendo algo o qual pudesse atrapalhar o plano de Deus na sua vida, mas ele olhava como cumprimento daquilo que Deus estava para fazer. Em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 6, Paulo diz, quanto a mim, estou sendo entregue por libação, e o tempo da minha chegada é partida. Ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, o apóstolo Paulo, fazendo uma atualização do momento que ele está vivendo agora, ele diz, eu, nesse momento, estou sendo entregue por libação. Paulo estava na antessala do martírio, preso na prisão armentina, agora condenado à morte, provavelmente por decapitação. O apóstolo Paulo está dizendo, né, que o momento dele era de ser entregue por libação. Algumas traduções dizem entregue por sacrifício. Paulo está dizendo, o momento da minha chegada é partida. Mas ele olha para o passado e diz, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Ele diz, eu acessei os cofres de Deus através da fé. Mas ele termina dizendo, guardei a fé e desde já a coroa da vida me está guardada, ao qual o Senhor, reto juízo, me dará naquele dia. Então ele diz, eu tenho um prêmio que me aguarda do lado de lá. Ele diz, é por esse prêmio que eu corri, combati e guardei a fé. O que me anima nesse texto é que ele diz, não somente a mim, mas a todos quanto amam sua vida. Tudo que está para nós, tudo que estava disponível para Paulo, no momento em que ele decidiu servir a Deus, está também para nós. E nós precisamos entender, Deus quer nos salvar, né? Deus traz esse alívio ao nosso coração. É por isso que Jesus, ele vai falar com os discípulos, né? Ele vai dizer o seguinte, digo estas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Ele diz, no mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está dizendo, assim como eu venci, eu dou para vocês a oportunidade de vencer o mundo, né? Em 1 Coríntios, no capítulo 15, o apóstolo Paulo fala também a respeito disso, né? E ele fala de um alívio. Ele diz, se nós esperarmos de Deus somente nessa terra, ele diz, nós somos os mais miseráveis que existe. Há algo melhor para nós nos esperando de lá, né? Ele diz, Deus não é injusto de se esquecer daquilo que nós fizemos. Em Hebreus capítulo 6, versículo 10, também o escritor aos Hebreus diz, porque Deus não é injusto para esquecer, né, da fé de vocês, do que vocês fizeram e continuam fazendo em favor dos santos. A salvação de Cristo não nos faz viver mais com medo da morte. E em 1 Coríntios, eu quero abrir esse texto, que esse eu não decorei. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, nos versículos 55 ao 58, o apóstolo Paulo está escrito assim, falando a respeito da morte, né? Que era aquilo que colocava medo no ser humano. Ele diz, onde está a morte,
a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas ele diz, verso 17, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, pela cruz de Cristo. E ele termina dizendo, portanto, amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não foi em vão. Há um alívio para o cristão. Ele precisa entender o trabalho dele em Cristo não é em vão. Mas eu quero terminar falando a respeito do último aspecto da grande salvação de Cristo. Ele fala de uma bênção. E ele diz, não pereça, mas tenha vida eterna. E esse é o ponto culminante da mensagem, o âmago das Escrituras. Essa declaração precisa ser bem entendida, pois entender essa salvação nos faz trilhar o caminho correto, né? Quando você crê, você não terá, né? Você não tem medo, você trilha a vida eterna. Romanos 10:9, né? Que eu já citei. Você crê e vai viver a vida eterna. Paulo escreve a Timóteo e diz para Timóteo tomar posse da vida eterna, porque era dele. Ou seja, a vida eterna é minha e é sua. Precisamos entender que Jesus não veio para possibilitar para nós uma salvação, né? Ele não veio ao mundo, morreu na cruz para nos possibilitar a salvação. Ele veio para efetuar a sua salvação, né? Então, no versículo 36, ele diz, quem tem o Filho tem a vida eterna. E precisamos urgentemente, ardentemente, confiadamente, crer e pregar isso, né? Que há para nós uma bênção nos aguardando, né? Uma coroa, como eu já falei, que o apóstolo Paulo diz, nos esperando. Escrevendo aos Filipenses, Paulo diz, esqueço-me das coisas que para trás ficam. E ele diz, avanço para as que adiante de mim estão. E ele diz, eu prossigo para o alvo, para a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu e você, né, não podemos nem por um momento duvidar da salvação de Cristo, mas devemos crer que ainda que falhos e apesar dos nossos pecados, Deus tem o prazer de nos salvar. A cruz de Cristo é uma tão grande salvação. Eu quero dizer para vocês, né, um versículo de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 9, que ele diz que nós devemos buscar o fim ou a conclusão da nossa fé, a salvação das nossas almas. Nós precisamos olhar para Jesus, não só como o autor, mas o consumador da nossa fé. Precisamos entender que a salvação de Cristo ela é grande porque ela disponibiliza para nós todos esses 8 aspectos que eu trouxe para nós, né? A origem, Deus amou o mundo de tal maneira, né? A origem, a amplitude, a intensidade, todos esses aspectos fazem da cruz de Cristo o que nós precisamos. Há um só nome, o apóstolo, né, Lucas escreve, há um só nome, pelo qual convém que sejamos salvos. E essa salvação está para todos nós em Cristo Jesus, né? Em Atos 17, 27 a 31. Né? Eu quero ler esse texto com vocês em Atos, capítulo de número 17. Os versículos 27 a 31. O apóstolo Paulo, em Atenas, ele diz o seguinte, verso 27. Vou ler o 26. Aliás, vou começar do 25. Ele está falando com os atenienses a respeito dos templos, né, da idolatria deles. Mas ele diz que Deus não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. Ele diz, de um só homem fez toda a raça humana, uma clara referência a Adão, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. E aqui ele vai dar o indicativo de por que Deus criou a humanidade. Para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam encontrá-lo, se bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nele movemos e existimos, como alguns de vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata, trabalhados pela arte da imaginação. Mas ele diz, ora,
Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora, porém, notifica aos homens de todas as partes, em todos os tempos, que se arrependam. Verso 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, e ressuscitando dentre os mortos, a saber, né? Ele está falando uma clara referência a Jesus. Então, quando Jesus vem à cruz, e todo o texto, toda a Bíblia gira em torno da cruz de Cristo, nós precisamos entender que nós só somos salvos a partir da cruz. Sem cruz não há salvação. Sem cruz nós não chegamos à presença de Deus. Sem cruz não há salvação. Você possa entender que a cruz de Cristo ela é uma tão grande salvação, e somente por ela que você é salvo. Que Deus abençoe sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Se você ficou até aqui, curta o vídeo, compartilha, né? Segue o canal e seja abençoado com mais palavras daqui uns dias. Que Deus abençoe sua vida. Graça e paz.